Shalom Adonai. É com muito pesar, com muita dor no coração, que estamos aqui para trazer essa triste informação. E a morte para nós, ela sempre será algo triste e doloroso, porque nós não fomos criados para morrer. Quando Deus criou o homem e o colocou ali no Éden, ele foi colocado ali para viver eternamente como filho de Deus. Porém, por conta do pecado, veio o seu salário. E o salário do pecado é a morte. E por isso que até hoje ninguém se conforma com a morte, com a perda, com a dor da separação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e por amor a toda a humanidade, enviou o teu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esta a nossa esperança. Mas mesmo sabendo dessa esperança e dessa promessa, é algo doloroso quando perdemos um ente querido. Quando estamos ali diante daquele a quem tanto amávamos e sabendo que não temos mais como conversar com aquela pessoa, como abraçar, como beijar aquela pessoa. E é muito triste. E essa tristeza se duplica quando se envolve no falecimento um adolescente. Sim, é um adolescente de 15 anos, o filho do cantor J Neto. Você já imaginou a dor que é para um pai perder o seu filho na mais tenra idade, com 15 anos de idade? Miguel Azevedo, né? Ele pereceu nesta semana e pereceu de uma forma muito triste. Foi vencido pela doença do século. E a doença do século é vista por muitos como frescura. Sim, é visto por muitos como frescura. Mas a depressão, ela é tão mortal quanto um câncer. E a situação desse adolescente de 15 anos, o Miguel, foi a depressão. Ele foi vencido pela depressão. Você já imaginou a dor do pai, de uma mãe, de encontrar um filho numa situação dessa? E o curioso é que o J Neto também já passou por essas experiências, por 2 vezes. E ele diz que foi antes da sua conversão e posteriormente a sua conversão. E agora ele vê o seu próprio filho passando por uma situação como esta, só que terminando de uma maneira trágica e dolorosa. Foi nos mesmos moldes lá da situação do filho do Daniel Mastral, que era também um adolescente. A natureza nos ensina que os filhos sepultam os pais, mas quando essa situação se inverte, é muito doloroso. Eu conheço o J Neto, já conversamos muito, falando de Jesus, falando de Deus, e ele me disse que verdadeiramente no começo do exercício do seu ministério, ele tinha mais a função de cantar como uma profissão, cantava por dinheiro, não tinha se convertido de verdade, ele tinha se convencido. Mas posteriormente ele teve um encontro de fato com Jesus e passou a ser um adorador. E eu conversando com ele na estrada, dirigindo e parando às vezes para tomar um café, né? Ele sempre contando as experiências dele, que eram experiências lindas. E como eu o conheço pessoalmente, conversei muito já com ele, converso ainda ou pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Eu sei que hoje eu posso dizer que é um homem de Deus convertido. É um homem de Deus que verdadeiramente teve um encontro com Deus. Mas mesmo tendo esse encontro com Deus, não esteve isento de passar por uma dor como essa. Eu tenho aqui, antes de trazer os detalhes do falecimento do menino, como se deu isso, da maneira mais terrível possível, eu quero trazer um trechinho aqui de um podcast em que o J Neto, ele está falando que ele também passou por essa situação antes da sua conversão e também posteriormente à sua conversão. E ele fala do sentimento de solidão. Mesmo uma pessoa tão famosa como ele, conhecido no Brasil inteiro,
né? Ele falou que ele se sentia sozinho, solidão, uma solidão profunda e sem precedente. Preste atenção nesse relato do J. Neto aqui. Eu li também alguma coisa sobre depressão, antes de você se converter. Me conta um pouquinho dessa história. Eu tive antes de me converter e depois que me converti. Tive. Então, só que eu, quando fiquei só, né? Eu fiquei só, eu achei que a solidão ia me matar. Né? E aí eu visitava todo mundo para não me sentir só. Só que eu experimentei a solidão e foi aí que eu vi que essa solidão não existe. A solidão é a distância que sentimos de nós mesmos. É você se distanciar de você, de quem? De quem está com você. Aí foi que eu me lembrei. Eis que eu vou para o Pai, enviarei o Consolador e estarei contigo todos os dias da tua vida. Então eu não estou só. Entendi. Amém? Olha aí a situação dele, né? Você veja bem, uma pessoa que estava direto, viajando pelo Brasil inteiro, né? É um evento aqui, outro evento ali, não parava. E mesmo em meio a toda essa correria, o que ele disse? Ele sentia solidão, né? Ele sentia solidão. Isso é uma coisa muito triste, né? E aqui agora eu quero trazer um relato aqui, né? De um outro amigo do J. Neto, é motorista do J. Neto, é cantor também, mas esteve na cena ali, viu a cena, foi testemunha ocular. E ele narra aqui de uma maneira chocante como foi esta cena. Porque, infelizmente, esse garoto de 15 anos de idade, não vamos falar a palavra direta aqui, que até mesmo o algoritmo do YouTube dá um corte no vídeo, pode derrubar o vídeo por causa disso. Mas vamos usar a expressão, ele se auto-exterminou. Foi um auto-extermínio, um garoto de 15 anos de idade. E ele aqui, o cantor e motorista, né, do J. Neto, narra esse momento da cena, né? Então vamos lá. Depoimento chocante do motorista, do cantor J. Neto, e cena triste que ele viu. Diz aqui, então, vamos começar aqui, né? O motorista do cantor J. Neto, ele presenciou a triste situação do pai e da mãe, ou seja, da Rogéria Costa, que é a mãe, né? E o pai, que é o J. Neto, inconformados com a perca precoce do filho. A cena que presenciei foi uma das mais dolorosas da minha vida. De um lado, dois pais, tomados por uma dor que só eles conhecem, se abraçavam e choravam como nunca vi antes, nem em filmes. Do outro, um menino lindo, de apenas 15 anos, que não conseguiu suportar o peso dos conflitos que enfrentava. Meu coração se aperta só de lembrar, porque também sou pai. Tenho duas filhas, uma de 15 anos, a mesma idade do Miguel, né? E outra de 10 anos. É impossível não me colocar no lugar deles. Que menino lindo! Naquele momento, tudo o que eu queria era clamar, adorar com os lábios, mas decidi adorar com o coração, em silêncio, por respeito à família. De um lado, segurando no braço dele, estava a sua ex-esposa, a Rogéria. E do outro, eu, um amigo, um fã que cresceu ouvindo e admirando o artista. Agora ali, tentando ser um apoio em meio à dor. Não tive reação além de me calar e chorar em silêncio, respeitando aquele momento tão difícil. Meu coração se parte pela mãe Rogéria, que enfrentou a cena mais dura que alguém pode suportar. Ao entrar na cozinha, de longe, ela viu o filho, de pé, mas sem vida. Era como se o tempo tivesse parado. Sua mente queria acreditar que aquele ainda estava ali. Mas o coração sabia que não. Não há palavras que possam descrever essa dor. Que Deus conforte seu coração
e lhe dê forças para seguir. Você já imaginou para uma mãe chegar na cozinha de casa, encontra um adolescente ali, aparentemente ela pensa que foi só um mal súbito ou que foi um acontecimento corriqueiro, mas o seu coração já começa a disparar. E quando ela se aproxima, vê que esse garoto havia cometido o autoextermínio. Não vamos entrar em muitos detalhes nesse momento, mas eu também, que sou pai, eu me coloco no lugar do J. Neto nessa hora e sei a dor que ele está sentindo. Não temos palavras que possa trazer algum alento nesse momento, mas eu quero pedir a todos vocês que orem pelo J. Neto, que orem pela mãe, porque, por incrível que pareça, né? O J. Neto comentou, falou assim, olha, eu não estava no Rio de Janeiro quando aconteceu esse fato, porque ele mora no Rio de Janeiro. Estava em São Paulo, aqui em São Paulo, na gravadora dele, que inclusive fica aqui, próximo de casa aqui. Né? E ele estava aqui. E o J. Neto falou assim, olha, eu acredito que Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá para não acontecer algo pior. Por que ele disse isso? Porque exatamente há um mês atrás, o J. Neto sofreu um infarto. Há um mês atrás. Você já imaginou para alguém que há um mês atrás sofreu um infarto, ver, contemplar com seus próprios olhos uma cena dessa? Talvez ele também não suportaria. Né? E ele estava aqui em São Paulo tratando com a sua gravadora e voltou urgentemente para o Rio de Janeiro. Inclusive, né, quando ele está aqui em São Paulo, eu pego na gravadora dele para conversar, trocar uma ideia, né? Já viajamos juntos, conversamos bastante, ouvi bastante experiências dele e até mesmo mandei uma mensagem de condolência para ele, mandei um áudio no WhatsApp dele, né? Mas a gente sabe que palavra não resolve nesse momento. Somente o Espírito Santo de Deus pode amenizar tamanha dor. E que cada um de vocês estejam nesse momento também, junto comigo, orando por esse pai, orando por essa mãe. Eu não consigo imaginar, conceber a dor que está nesses corações. E eu sei que essa dor, somente o Espírito Santo, que nos é apresentado como consolador, pode confortar esse pai e esta mãe nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, ore, interceda, porque para uma pessoa que se recuperou de um infarto há um mês atrás, não é verdade? E além do mais também, como ele já sofreu por 2 vezes de depressão, geralmente nesse momento também é um momento muito propício para essa doença oportunista, que nós chamamos como depressão. Porque para alguém que já passou por 2 situações extremas de depressão, temos que orar muito para que não tenha uma recaída e não entre pelo mesmo caminho do filho, né, de ter uma depressão profunda e extrema. Então eu peço a todos vocês, orem por esse pai, ore por esta mãe. É a única coisa que podemos fazer nesse momento, né? Interceder, clamar, suplicar, sentir um pouco dessa dor, ter empatia pela dor. Ore por esse pai, ore por essa mãe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo também te abençoe e que você também esteja atento, tá? Com essa doença, com este mal, tá? Não entra nessa situação, não, de que é frescura, né? Alguém olha assim e fala assim, poxa, um cara famoso, que nem o J. Neto, canta pelo Brasil inteiro, canta fora do Brasil, sempre está em grandes eventos, né? Esse cara é rodeado de fãs, é rodeado de pessoas, ele não deve sentir solidão. E você viu ele mesmo dizendo que a dor da solidão que ele sentia, mesmo sendo um cara famoso, conhecido no Brasil inteiro, tendo grandes sucessos, ele sentia solidão. Então, oremos, principalmente por ele, para que essa doença oportunista
não encontre ocasião novamente na vida dele. É momento de orarmos, é momento de suplicarmos. Não cabe a nós apontar e julgar. Cabe a nós orar, interceder e clamar nesse momento de dor. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você sempre esteja atento quando alguém reclamar, falar que está sentindo solidão, que está sentindo um vazio, uma tristeza que chega a doer na alma. Não ignore esses alertas. Não ignore esses alarmes. Corra, socorra esse ente querido. Dê o teu ombro amigo para essa pessoa. E também procure os profissionais. Nós vamos orar, vamos interceder, mas também procure um profissional também para tratar. Um bom psicólogo, de preferência um psicólogo evangélico, né? E ajude essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. Só o Espírito Santo para nos consolar nesse momento de dor, né? Um beijo.